eu quero apresentar para vocês agora aqueles que hoje falarão com a gente sobre alguns pontos e questões palpitantes da responsabilidade civil no Brasil. Antes disso, eu quero parabenizar mais um grupo de pessoas, aqueles eleitos para comporem o seleto hall de autores que escreveram os artigos que formam este livro sobre os temas atuais e relevantes da responsabilidade civil. Este primeiro volume, tudo bem, professor Angélica? De temas atuais e relevantes sobre responsabilidade civil. Lançamos hoje essa obra na abertura deste evento e convido a todos vocês para que depois dos debates, no intervalo ou ao final, adquiram um exemplar ali na saída e levem para casa, estudem e leiam cada um desses artigos, porque eu os li e em cada um deles a gente pode encontrar algo realmente novo com relação à responsabilidade civil. Ninguém aqui está discutindo por que se chama responsabilidade civil e não direito de danos, por que a responsabilidade é objetiva e não subjetiva. Ninguém está falando de sexo dos anjos. Aqui só tem coisas interessantes. Então, parabéns a todos vocês que tiveram seu artigo selecionado para compor esse livro, advogados, estudantes e outros operadores do direito, e convido todos vocês para comprarem essa obra quando saírem daqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero convidar o Dr. César Valeixo para falar com a gente sobre acordos nas ações de indenização, e, para isso, quero apresentá-lo para vocês. O Dr. César Valeixo, já há quase 30 anos, trabalha especificamente com ações de indenização na defesa de vítimas, é advogado extremamente atuante, trabalhamos no mesmo escritório e tem uma experiência mais rica do que a de qualquer um que eu conheço com relação à prática em ações de indenização. E é com essa apresentação que eu passo a palavra para ele. Boa noite a vocês. Eu gostaria de agradecer ao Gabriel pela fineza da indicação. Eu o conheço desde o tempo que ele iniciou como estagiário no meu escritório, e desde o primeiro momento eu vi que ele realmente era uma pessoa vocacionada para a atividade de advogado. Bom, eu vou falar sobre acordos, porque quando eu vi o material da professora Catherine e os números do CNJ, me surgiu um questionamento muito grande que eu peço que vocês também levem em consideração. A primeira coisa que eu pergunto a vocês: qual é o nosso papel de advogado? Por que a gente existe? Eu acredito que a ideia do advogado é fazer a defesa do seu cliente e, principalmente, solucionar os problemas que ele nos trouxe com o menor dano possível ou com a maior possibilidade de ganho no menor tempo possível. Dentro dessa situação, o que eu entendo é o seguinte: é normal, quando o cliente nos procura, a gente pensar na possibilidade de acordo? Não, eu acredito que não. Dentro da nossa realidade, a gente estuda o caso, nós entramos com a ação e talvez depois da audiência de conciliação ou depois da sentença de primeiro grau ou do acórdão ou até na fase da execução é que a gente começa a pensar na possibilidade de acordo. Isso faz parte da nossa realidade. Mas por que a gente espera até o fim, se a gente reclama tanto que o judiciário demora? Por que a gente não pode se adiantar nos casos, por exemplo, em que não há muita controvérsia? Às vezes o cliente nos procura, a ação, a gente vê que não existe muita chance.
Qual é o nosso papel? A gente coloca efetivamente para ele dizendo, olha, a situação aqui é complicada, eu posso fazer a tua defesa, mas é um caso que talvez você venha a perder. Qual é a nossa postura em relação a isso? Eu acho que a nossa preocupação é muito mais em entrar, apresentar defesa, procuração, recorrer. E aonde que isso, na verdade, nos leva? Levando em consideração que, veja, havendo uma condenação, existem todas as despesas judiciais a serem pagas, o juro de 1% ao mês, mais a correção, que não deixa de ser uma das maiores aplicações na nossa realidade atual. E por que a gente faz isso? Já que, basicamente, 70% das demandas são providas. 70% mais ou menos das demandas são providas. Então, dentro dessa realidade, eu pergunto, qual é o número de acordos que existem entre os escritórios? Eu acho que é praticamente nulo, dá para desconsiderar. E os acordos em juízo também não são lá muito significativos. Talvez essa seja a grande diferença entre o nosso sistema e o sistema norte-americano. A nossa justiça é lenta, nem sempre ela é precisa, até pelo número de processos em trâmite. Eu vou passar depois, ao final, para vocês, alguns dados do CNJ, e vocês vão ver também que o judiciário tem uma dificuldade muito grande na solução ou na resolução desses casos. Quantos processos, a princípios, que são processos ganhos e que são improvidos, ou o contrário também ocorre, justamente por causa dessa demanda enorme do judiciário que vocês acabam por conhecer, existe uma dificuldade muito grande e a qualidade deles acaba sendo extremamente baixa. Veja, nos Estados Unidos, apesar da justiça, óbvio, ela não é perfeita, ela tem os seus problemas, mas é muito mais célere do que a nossa. Por que lá o número de acordos, o percentual de acordos é bem maior? Alguém sabe a resposta? Eu, efetivamente, não sei. Talvez isso fuja um pouco da realidade jurídica. Eu acho que é mais uma questão de comportamento social. Por quê? Enquanto, de uma certa maneira, o americano médio ele tem uma aversão à interferência do Estado na sua vida, nós, brasileiros, entendemos que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades são de responsabilidade do Estado, ou ele tem que resolver. Isso é um fato também. Tudo a gente joga para o Estado tem que resolver. Aí nós temos o quê? Um Estado enorme, que consome, os tributos também são enormes, parte disso ele gasta com a própria máquina, a outra parte ele gasta mal, nós sabemos que o Estado, por natureza, gerencia mal os recursos, e a outra parte, como o Gabriel falou, vai pelo ralo da corrupção. Ainda assim, sabendo disso, e eu acredito que todos aqui têm pleno conhecimento dessa situação, ainda assim, nós insistimos nas demandas. E qualquer eventual acordo que a gente faça, necessariamente, tem que passar pelo crivo do judiciário, como se nós não tivéssemos capacidade de, entre os escritórios, eventualmente, realizarmos esses acordos. Essa postura, ela demonstra que a gente desconsidera várias situações. Quem que conhece, na realidade, os fatos? São os advogados e as partes. Nós conhecemos e nós sabemos efetivamente o que aconteceu. O processo, a ação, a defesa, quando chega no juiz, ela chega distorcida, obviamente, cada parte puxando para o seu lado. Quer dizer, ele já está com um volume enorme de processos, e, ao mesmo tempo, ainda tem que tentar descobrir o que efetivamente aconteceu. Outra situação é o nosso histórico de profissional litigante. Dificilmente nos bancos escolares nos é ensinado, ou existem cadeiras específicas, no sentido de trabalhar o aluno
o acadêmico de direito na observação e na composição do litígio através de acordo. O bom advogado para nós é aquele advogado que faz, que defende, é o advogado combativo. E isso não é verdade. Eu na minha carreira, eu já vi trabalhos brilhantes, mas brilhantes mesmo, daqueles que o advogado sai cumprimentado pelos desembargadores após fazer a sustentação oral, e ele perde. E ele quebra com o cliente dele. Eu já vi situações assim. Situações onde ele poderia ter feito o acordo lá atrás. Não digo que ele fez isso por mal, enfim, intencionalmente, mas a verdade é que talvez naquela preocupação em mostrar o seu conhecimento jurídico, a sua eloquência jurídica, ele foi arrastando o processo e quando a coisa terminou no final, quem pagou o pato, ele ficou com a fama e quem pagou o pato foi o cliente. São como aquelas situações muito típicas nas empresas onde se fazem, no caso, propagandas milionárias que ganham prêmios e, na realidade, o produto não foi vendido, ou seja, foi um fracasso. Isso é muito comum na nossa área. Bom, veja bem, a nossa falta de costume em fazer acordo, em pensar num acordo, em viabilizar um acordo, é tão grande que nós sempre temos aquela frase, é melhor um mau acordo do que uma ótima, do que uma boa demanda. Isso não é verdade. Eu acho que é melhor um acordo do que um bom acordo do que uma boa demanda. Então, veja bem, a gente tem que entender que o acordo nada mais é do que um ato que as partes, através dos seus advogados ou com os seus advogados, trabalham na antecipação da decisão judicial. Porque, veja bem, nós, como advogados, a gente tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Nós conhecemos melhor os fatos. Por que deixar na mão, às vezes, de um juiz que está atarefado, que não gosta da matéria, que entrou naquela vara e não conhece muito bem o processo? Por que os advogados não tentam fazer isso? Eu acredito essa situação a uma questão de costume. Fazer acordo, talvez, é para aquele advogado que não está a fim de trabalhar, ou então porque o cliente não quer. Muita gente me diz, não, mas é que o meu cliente não quer. O cliente não quer porque provavelmente esse costume foi aprendido por outros advogados. O advogado bom é aquele que briga, o advogado bom é aquele que combate. Teve até um dia desses aí, nesse caso da delação premiada, eu não me recordo agora, mas o advogado de um dos clientes, não, se ele aceitar a delação premiada, se ele fizer o acordo, eu saio do processo. Bom, por quê? Quer dizer, ele está mais preocupado, às vezes, com a postura dele, com o holofote em cima dele, do que com a solução do problema para o cliente. E isso é uma realidade. Quem trabalha com responsabilidade civil sabe muito daquela ideia que se tinha do médico, em que o médico, há décadas atrás, ele era ele quem decidia o tratamento do paciente sem levar em consideração o que o paciente queria. Será que nós, como profissionais, nós alertamos, nós conversamos com os nossos clientes sobre as possibilidades de ganho, sobre os riscos da demanda? Essa é uma pergunta que eu peço que vocês pensem e reflitam. Outra coisa, quando eu falo em acordo, eu não estou dizendo que a parte deva aceitar, a parte autora deva aceitar qualquer valor, ou que o réu tenha que se submeter a um valor muito maior do que é devido. Não. Eu acho que nós podemos agir como juízes e se antecipar ao judiciário. O judiciário é demorado, o judiciário é impreciso. Então, por que deixar na mão de alguém que às vezes não conhece, que não está preocupado com o processo, e os escritórios que defendem as partes contrárias sentar e tentar resolver isso de uma maneira objetiva? Todo mundo ganha. O advogado ganha, ele recebe seu honorário,
os seus honorários, o cliente resolve, porque a gente sabe que quem tem processo, cada dia que passa é um desgaste. Então, essa é uma situação que eu acho que a gente tem que refletir bastante. Tem mais uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês. A gente tem a mania de jogar a culpa no judiciário. Não é verdade. Nós temos uma grande parcela de culpa a pensar nessa situação dos acordos. Veja bem, não adianta agigantar o judiciário, aumentar a sua despesa, pois o grau de litigiosidade ele vem aumentando ano após ano. Vejam só o que dizem os números do CNJ. Eu guardei alguns números para vocês para ver como é preocupante a situação. O total das despesas do Poder Judiciário foi de aproximadamente, isso em 2012, no relatório do CNJ de 2013. O de 2014 ainda não está completo. Então, ano base 2012. 57 bilhões, o judiciário total. Houve um acréscimo de 7,2% em relação a 2011. Essa despesa é equivalente a 3,2% do total gasto pela União e pelos municípios. Isso custa para o cidadão R$ 300 por habitante. Os magistrados julgaram mais processos em 2012 que nos anos anteriores. Cada magistrado sentenciou a média de 1.450 processos. Se a gente tirar os 2 meses de férias, mais o recesso, mais os finais de semana, vai dar média de 10, 15 processos por semana, fora o que ele tem que fazer. Então, vocês imaginem a qualidade dessas decisões. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, a qualidade dessas decisões. A cada ano, veja bem, ele julga mais processos, mas ainda assim há um aumento total. O aumento total dos processos que entraram em 4,7%, o que resultou numa situação em que, apesar de eles estarem julgando cada vez mais, ou seja, com uma qualidade menor, ainda assim o saldo de processos novos é maior do que os processos que estavam parados. A despesa da Justiça Estadual é a maior de todas e representa aproximadamente 55% do gasto do Judiciário. Em média, o Judiciário gasta 88% do seu orçamento com pessoal. E a tendência é que, se nós exigirmos um judiciário cada vez maior para solucionar os nossos casos, essa despesa vai aumentar. E eu não acredito que resolva muito a situação. A maior parte do gasto do Poder Judiciário, como eu disse aqui, foi em recursos humanos, representando 88,7%. O Poder Judiciário ele conta com um corpo de 17 mil magistrados, sendo que 14 mil atuam em primeira instância e 2.300 em segundo grau, incluindo aqui os 82 ministros do STF e STJ. Veja bem, o ano de 2012 começou, aí a questão da litigiosidade, começou com estoque de 64 milhões de processos, que somado aos 28 milhões ingressados no decorrer do ano de 2012, fizeram com que o Poder Judiciário, em 2012, ao seu final, alcançasse 92 milhões. Me parece que para 2015 vai chegar a 105 milhões, mais ou menos. Quer dizer, não há possibilidade de se ter decisões, ou pelo menos a maior parte delas, decisões com qualidade. Essa é uma situação que nós, como advogados, a gente está correndo um risco muito grande. O estoque de processos, ele aumenta gradativamente. E desde de 2009 para cá, ele nunca parou. Eles, apesar de terem julgados mais processos, o aumento continua. E, por fim, o que eu vou colocar para vocês, até para não esperar muito a questão, eu quero que o doutor Ciro até complemente essa situação, é necessário que a gente faça uma avaliação do nosso modo de operar o direito. Enxergando a possibilidade de acordo, eu sei que às vezes, mas acordo, mas como é que eu vou fazer? Quer dizer, eu recebo, vou entrar em contato com o advogado, mas isso é viável, é viável. Eu posso dizer para você para vocês que é viável, eu até inclusive faço muito isso com o doutor Ciro. O doutor Ciro é advogado de seguradora, e muitas das vezes a gente consegue resolver entre os escritórios, e eu digo para vocês, meu cliente sai satisfeito, o cliente dele também. Por que demandar durante 3, 4, 5 anos uma situação dessa? Não vejo muito sentido. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esse paradigma de achar
que o advogado bom é aquele que litiga. Não é verdade. O advogado que tem a capacidade de fazer acordo, de compor e de resolver rapidamente a questão do seu cliente, eu acho que é tão ou mais importante do que o advogado litigante. Até porque, frente a essa situação toda que se apresenta com os dados do CNJ, eu acho que o litígio pelo litígio, ele é uma coisa que vai começar a ficar meio que no passado. Então, veja, a gente tem que entender a atividade, o acordo como uma atividade inerente ao exercício da advocacia da mais alta importância nos dias de hoje. Os números que eu falei para vocês aqui do CNJ nos mostram que, se nós reclamamos rapidez e qualidade na solução das demandas, a saída não está somente no Poder Judiciário. Volto a dizer, quando eu falei há minutos atrás, que nós temos essa ideia que o Estado tem que resolver tudo para a gente. Não é verdade. Tem muitas coisas, e principalmente quem conhece da matéria, se o outro advogado também estiver aberto a essa situação, a gente pode resolver. E eu acho que de uma maneira muito mais precisa do que as sentenças que a gente tem, vez ou outra, aí, recebido pelo Judiciário. Mas, para isso, eu acho o seguinte, a gente precisa ter vontade, ter essa capacidade, essa abertura, né, para que haja essa situação de vontade entre os escritórios. E, mais uma vez, eu ressalto que os números do CNJ mostram que a nossa realidade atual e futura, elas não vão deixar outra opção para a gente. Se a gente não mudar a nossa conduta, cada vez mais os processos vão demorar, cada vez mais eles vão se arrastar, nós vamos começar a tomar surpresas, porque existem processos onde são processos que a gente acredita no sucesso, e daqui a pouco vem aquelas decisões que a gente tem vontade de chorar e vai, apela, nem sempre a gente pega um relator que está disposto a ler o processo, porque eles também têm muito serviço e a coisa passa batido. Então, esse é um alerta que eu deixo para vocês. Eu acho que é necessário a gente repensar de modo sério e urgente essa questão da possibilidade de se fazer acordos antes de entrar com a demanda, conversar com o advogado da parte contrária e, obviamente, explicar toda essa situação para o cliente. Porque depois também é muito fácil. Eu vejo advogados aí, eu tive até um processo há um tempo atrás aí que demandou uns 8 anos, o advogado fez um trabalho muito bom, era um advogado de fora. E quando já estava na fase de cumprimento de sentença, com caminhões da empresa penhorado, ele chegou no escritório, fez lá o acordo comigo, e na minha frente ele falou para o cliente dele, veja, eu fiz tudo, a culpa é do judiciário. E não era verdade. O débito se avolumou, porque foram 8 anos, a 1%, mais correção, aí mais multa, mais perícia, mais aquilo. Quer dizer, uma coisa que a gente poderia ter resolvido lá atrás. E não se resolveu. Então, infelizmente, isso eu acho que a gente tem que fazer o nosso meia-culpa. O advogado, ele tem a capacidade, o conhecimento de esclarecer, de explicar ao seu cliente essas situações, as possibilidades, os riscos, quanto que vai levar uma demanda dessas, o que isso representa uma condenação de 50 mil daqui a 6, 7 anos. Tudo isso a gente pode fazer. E eu garanto que isso é bom para todo mundo. Fazer acordo não significa perder, não. Sabe? Eu hoje, cada vez mais, eu me convenço disso. Eu prefiro sentar, por exemplo, com o Ciro e tentar resolver isso, não naquele acordo que a gente conhece, que é negociar. Tá, então quer fazer acordo, eu te ofereço 10%. Não é isso. É sentar e ver das possibilidades.
Eu prefiro sentar com ele porque nós estamos muito mais por dentro do processo, das situações, dos riscos, do que jogar, às vezes, não desmerecendo, na mão de um juiz que está passando por ali, às vezes numa vara, ou cai daqui a pouco numa câmara, onde o entendimento... Então, essa é uma realidade. E isso eu acho que a gente pode, e a professora Catherine vai falar sobre essas questões de acordo com vocês amanhã. Então, eu deixo esse alerta, peço que vocês reflitam sobre isso, porque é de suma importância, não só para a nossa profissão, mas principalmente pensando nos nossos clientes. Eu só gostaria de pedir que, rapidamente, o Ciro ele tem algumas informações interessantes, e daí eu passaria a palavra a ele. Deixa eu apresentar o Dr. Ciro para vocês. Dr. Ciro Bruning é advogado, atuante aqui em Curitiba, ele é proprietário do Bruning Advogados Associados e especialista em direito securitário. Tem também uma larga história aí na prática em ações de indenização. Antes de passar a palavra para ele, eu quero complementar a sua introdução dizendo o seguinte: acabei não explicando para vocês como vai funcionar o nosso painel de hoje. Nós selecionamos 4 temas para discutir aqui: acordos, provas, perda de uma chance e seguros em responsabilidade civil. Falaremos sobre cada um desses pontos, 2 antes do intervalo, 2 depois do intervalo, e após cada um, abriremos para perguntas e para um pequeno debate. É assim que vai funcionar. Então, encerramos este ponto de acordo com o Dr. Ciro, discutiremos um pouco e passamos a discutir na sequência sobre provas. Dr. Ciro, o senhor tem a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. A minha função aqui na mesa é mais fazer um contraponto ao Dr. César, fazer só algumas considerações e deixar aberto o debate de todos aí, a conversa para todos, né? Me chama a atenção essa questão de responsabilidade civil, acordos. Me parece que o problema nosso é cultural. Eu estava aqui ouvindo o Dr. César e estava anotando algumas coisas interessantes. Primeiro, eu acho que nós temos a cultura do litígio do ponto de vista do advogado. O advogado não se forma com uma visão de, pelo menos os mais antigos, da composição, da busca da composição. Nós éramos formados com vistas ao litígio. O bom advogado, como o doutor César falou, é aquele que defendia uma tese bonita, escrevia bem, fazia ou faz boas sustentações. E essa situação, essa realidade, ela me parece que está mudando e rapidamente. Hoje, seja por uma questão econômica, né, de juros a 1% ao mês e outras verbas que acabam recaindo sobre o cliente que nós representamos quando ele tem o risco de perda da ação, esses custos indicam que não se deve prolongar ou não se deve buscar o litígio. Mas o fato concreto é que nós, como formados, não fomos treinados ou não fomos preparados para compor, para buscar a solução do conflito. Nós fomos preparados, temos uma cultura de litígio. Então, o problema começa com nós, como o doutor César mesmo disse, dos próprios advogados que acham, às vezes ele acha estranho já procurar, antes de propor a ação, buscar o outro lado e procurar, talvez, aí, quem sabe, uma composição. Mas isso não é só culpa do advogado. Nós temos também o próprio cliente, que acha estranho quando o advogado contratado ou para ser contratado cogita de compor, porque ele está acostumado, e ele também tem a cultura do litígio, essa pessoa que está sendo representada, e ele espera que a causa dele seja defendida. Afinal de contas, ele tá correto na posição dele, ele tem razão naquela discussão que está se iniciando. Então, temos o advogado com o problema cultural, nós temos o cliente com o problema cultural e nós temos o judiciário, não só o judiciário, mas os outros atores desse sistema que também não tem a cultura da composição, a cultura de buscar a solução de conflitos mediante a composição. Eu cito só a todos a questão de que o judiciário ele questiona o livre-arbítrio entre duas partes compor. O acordo feito extrajudicialmente pode ser questionado judicialmente, e isso desestimula a composição, né?
Isso obriga necessariamente as partes a procurar o judiciário. Nós temos aí as ações de homologação de acordo, né, em juízo, mas que demandam tempo, que às vezes quando envolve o Ministério Público já entra com o foco de desconfiando como é que já estão falando de acordo se não tem nenhum litígio, não foi produzido prova, não tem... é estranho. Nós temos a cultura mesmo de achar estranho quando as partes estão compondo. Eu acho engraçado, os colegas aqui da Comissão de Responsabilidade Civil sempre falam para mim, eu advogo para a seguradora há 20 anos no estado do Paraná, e eu sou conhecido como advogado que busca muito a composição. E isso às vezes até me dá medo, porque a gente é visto às vezes como um advogado que não quer trabalhar, ou que não sabe muito o que está fazendo. E eu acredito que a maioria aqui sabe como é difícil fazer uma composição, uma técnica que tem que ter, a paciência e o desgaste que é perante os clientes. Eu acho engraçado porque a seguradora, e eu advogo dentro dessa área de seguros, qualquer audiência que eu vou é comum. A doutora Angélica deve ter ouvido muito também. O juiz fala, o segurador não vai ter composição, ele não faz acordo, né? Quando isso não é verdade. Eu acho que entra nesse caldo complexo, cultural, de nós não termos o preparo para buscar composição e nós não temos um ambiente favorável. O cliente muitas vezes não quer, o advogado não está preparado, nós temos às vezes o colega que se adverso, que cria uma expectativa no seu cliente, que gera, que dificulta, muito em responsabilidade civil tem muito disso, eu acredito que os colegas que já tenham militado bastante nessa área tenham visto, de às vezes você tem uma ação que você projeta lá um risco de jogar um número, R$100 mil, e a pessoa está externando lá o advogado ex-adverso fala para o cliente dele que a expectativa é 2 milhões. Não há como se compor num ambiente desse, porque as expectativas são equivocadas. Isso decorre do mau preparo do profissional, que não sabe exatamente avaliar, aquilatar, não tem o preparo para isso, e aí impede, não se evolui numa composição. Então, eu acho que o meu registro que fica para o debate é do problema cultural. Nós temos, como cultura, um ambiente que é completamente desfavorável à composição, à solução de conflitos mediante a arbitragem, acordo direto entre as partes, que eu acho que é o que eu acho mais curioso nisso tudo. O judiciário reclama que está assoberbado, reclama que não tem condições, mas ele não abre mão do monopólio de dizer se aquele acordo vale ou não vale. Interessante isso. Então, é evidente que o judiciário teria que se cuidar de casos que não conseguem resolver e deixar para a iniciativa privada, eu não sei se esse é o termo correto, a solução de ele. A maioria dos conflitos de responsabilidade civil seriam resolvidos mediante acordo. Era só qualificar um pouco mais as faculdades de direito, as escolas, todos os cursos de graduação. Alguns já têm, eu pesquisei, o doutor César, conversei com ele e pesquisei um pouco a respeito. Já há alguns cursos de graduação no Brasil onde essa matéria de composição, de resolução de conflitos, já é obrigatória. E a outras, ela já é optativa. Eu achei uma matéria muito interessante numa pesquisa na internet dos professores Francisco José Carrali e Tiago Rodovalo. Eles são da PUC de São Paulo. Mediação nos cursos de direito estimulará a mudança. Esse é o nome da matéria. Muito interessante, é da revista Consultor Jurídico. Fala sobre a grade curricular, a mudança que deve ter no futuro, daqui a pouco isso ser obrigatório. Esse é um passo muito interessante para tentar mudar culturalmente. Os cursos de graduação terem esse curso como obrigatório, a OAB trabalhar no sentido de valorizar os seus advogados, que acordos assistidos por advogados tenham validade e não sejam questionados, como de regra o são, né? Dando a entender, evidentemente, que o advogado, então, pode ser ou corrompido ou ser um desqualificado que não cuida direito corretamente dos interesses do seu cliente, mudar a cultura das instâncias do judiciário, dos clientes que eu reportei aqui. Eu acho que talvez um trabalho institucional, porque
de demonstrar aos clientes, a quem precisa do advogado, quando o advogado fala em acordo, não é porque ele está com preguiça, ou ele está com medo, ou coisa parecida, porque ele está fazendo uma avaliação de risco. Advogado, hoje, eu acredito, fora o aspecto técnico, ele tem que saber o que ele está falando, ele tem que, evidentemente, entender o que está falando, ele é um administrador de risco, ele administra um risco, ele tem condições de aquilatar e projetar isso mais que qualquer outra pessoa. Juiz, promotor, delegado, não tem essa condição, não tem essa expertise. Essa expertise tem o advogado, e ele, infelizmente, não é ouvido. Então, eu até peço desculpas ao plenário aqui de eu me estender um pouquinho. Eu queria comentar essa matéria da revista Consultor Jurídico, fazer essa observação da questão cultural que me parece evidente, e esperar que a OAB encaminhe essa questão de tornar obrigatória na grade curricular esse tipo de matéria, estudos das alternativas adequadas para a solução de conflitos. Essa é a expressão mais adequada que eu encontrei. Esperar que a própria ordem, nos seus exames de ordem, comece a colocar essas questões lá. Né? Nós temos lá, parece-me que, eu vi um estudo, um comentário que isso é pouco explorado ainda nas provas da ordem, eu acho que devia ser mais, dando um valor a isso. Eu acho que o nosso futuro como sociedade é encontrar um caminho por aí, porque se nós dependermos do judiciário, nós não vamos evoluir. O sistema está comprometido, ele não suporta a demanda, e nós, brasileiros, estamos cada vez mais buscando, defendendo o nosso direito, buscando o respeito aos direitos que cada um de nós tem. Evidentemente, isso vai aumentar as demandas, evidentemente, isso vai aumentar os conflitos e vai exigir uma solução diferente da que tem hoje. Seria através da mediação. Eu acho que é isso que eu posso contribuir e aí aguardar as discussões. Aí. Obrigado, doutor Ciro. O senhor falou sobre a valorização dos acordos e com essa intervenção que eu vou fazer, e depois vou lançar uma pergunta, eu inicio esse mini debate que a gente vai fazer sobre esse tema, acordos. Recentemente, realmente, a posição do advogado como intermediador dos acordos precisa ser valorizada. Eu me lembro de estar, alguns anos atrás, no Tribunal de Justiça, nessas audiências de conciliação em segundo grau, e onde a gente estava quase chegando num bom termo, e quando estávamos já tratando dos valores, acho que eu comentei isso com o senhor na época, o conciliador, a gente estava naquela hora de redigir os valores, os termos do acordo e tal, ele falou: onde vai ser depositado o dinheiro que vai ser pago para apelante? Eu falei: não, pode depositar na minha conta. E o conciliador falou assim: não, mas aqui a gente tem evitado fazer os depósitos na conta dos advogados, porque já é muito comum o dinheiro ser desviado e o cliente ficar sem nada. Isso numa audiência de conciliação no Tribunal de Justiça. Então, essa valorização do advogado vem de baixo, né? Passa por esses meandros da transação, não propriamente só na validação do acordo final. E, com relação a isso, também eu gostaria de deixar uma reclamação, mais uma, quanto às absurdas exigências que têm sido feitas para os advogados, quanto aos levantamentos dos valores e às expedições de alvará, para reconhecer firma nas procurações, juntar procuração atualizada. Essa é uma outra postura que coloca em xeque a credibilidade que nós devemos ter como profissionais. Enfim, como primeiro questionamento, eu queria perguntar para vocês, doutor César, doutor Ciro, o que vocês acham dessa postura de alguns anos para cá, ativa, que o judiciário tem assumido como estimulador do acordo, até considerando que isso tem sido colocado como meta do CNJ, fazer acordos, fazer audiência de conciliação em primeiro grau, em segundo grau e etc. Isso vai de encontro ao que a gente está discutindo aqui ou não? Essa forçação de barra nos acordos dessa forma não necessariamente é o que a gente está pleiteando, não necessariamente é a solução que a gente está discutindo aqui. Eu acho que, a princípio, a ideia do judiciário ela é bem-vinda, mas não basta o judiciário querer que a gente faça um acordo se a gente não está preparado para isso, né? Precisa ver se o advogado quer
O doutor Ciro falou uma coisa muito importante, às vezes o advogado, no afã de conseguir o cliente, ele cria uma expectativa muito grande sobre eventual indenização que não vai se realizar, depois ele joga a culpa no judiciário. Então, talvez o que falta seja um pouco mais de conhecimento da área. A tendência é que a advocacia se torne como uma medicina um pouco mais especializada, porque hoje quase todo advogado faz tudo, né? Inventário, família, enfim, ele faz principalmente em responsabilidade civil. Aí a pessoa chega lá, olha, aconteceu isso, quanto você vai ganhar? Ah, não, aqui você vai ganhar 400 mil reais, quando, na verdade, se ele for fazer um levantamento do posicionamento do TJ e do STJ, dá, na melhor das hipóteses, 1/3. Então, ele pega o cliente e depois como é que ele vai fazer um acordo, como é que ele explica. Então, há necessidade que, fora a questão cultural, que o advogado ele consiga fazer uma avaliação. É como um médico, quer dizer, você faz um exame, antes você tem que verificar bem quais são as possibilidades, quais são as vantagens que podem ser adquiridas. O cliente, quando ele é bem instruído, fica mais fácil de você fazer um acordo, porque os valores, a expectativa dele está muito mais próxima da realidade. Essa é uma situação que a gente deve levar em conta. Então, eu acredito que é razoável. Mas também, eu sou a favor, já que o judiciário pretende essas audiências de conciliação, inclusive em segundo grau, eu acho que o conciliador, que normalmente são desembargadores aposentados, eles deveriam ser mais ativos. Isso eu acho. Ele chama, tá, vocês querem? Não. Às vezes a pessoa vem de fora, quer fazer a coisa, não quer, então tá bom. Não tem muito sentido isso. O conciliador ele tem que ter um papel um pouco mais proativo. Teve uma vez uma audiência, o juiz hoje é desembargador, e foi muito engraçado, porque era, inclusive, Ciro, contra uma seguradora. A seguradora estava ali como litisconsorte, e a gente estava tentando fazer um acordo, assim, e a advogada era uma advogada nova, assim, estava bem arrumada, se sentindo a dona da bola, disse, olha, doutor, o negócio é o seguinte, aqui a gente faz acordo, enfim, é isso daqui. Daí ele falou, não, mas veja, eu acho que a senhora poderia aumentar. Não, a seguradora não quer. Ele disse, olha, então eu vou dizer o seguinte para a senhora, eu não estou adiantando, mas aqui, nesses casos aqui, se for procedente, eu vou dar X, que era assim umas 4 vezes, eventualmente, a proposta de acordo que estava sendo ali ajeitada, né, azeitada pelo juiz. A senhora não quer falar com o seu cliente? Ela levantou, foi lá fora e disse, a gente aceita o acordo. Então, veja, é uma situação onde eu acho que foi válida a participação do juiz. Tem muitos juízes, não, mas eu não posso me meter, mas também não resolve. Ele tem que colocar o posicionamento dele, isso é mais comum na Justiça do Trabalho. Os juízes, nos acordos, eles dizem, olha, aqui não dá, o que o senhor está pedindo aqui, nem na condenação eu vou dar. Então, isso faz com que as partes também, apesar da não cultura do acordo, faz com que os advogados e as partes se sintam mais propensos. Então, eu acredito que é uma boa ideia, desde que haja uma participação um pouco mais ativa do conciliador. Doutor Ciro ou alguém da mesa gostaria de fazer alguma colocação sobre isso?